La Veneno, Cristina Ortiz Rodrigues. Gente, eu super corrida como sempre e a vida tem sido muito difícil com essa pandemia, com tanta coisa, com a vida online, aula, banca, muita coisa. E eu demorei muito para assistir uma série simplesmente maravilhosa que eu tenho que indicar que é um dever cívico, é um dever de luta por identidade, falar de La Veneno, da série Veneno, uma série espanhola maravilhosa, perfeita, que assim me tocou profundamente. É uma série que é construída com genialidade. A última vez que eu me senti tão movida por uma série foi quando eu assisti a primeira vez a exibição de Pose, a mais recente, né? A primeira temporada. Foi num período em que foi muito importante para mim assistir Pose naquele momento. Eu estava no processo da campanha política em 2018, que eu fui candidata. E assistir Pose, a primeira temporada, foi uma coisa assim que foi fundamental para mim, né, como mulher trans, negra, e me colocar naquele lugar com aquelas pessoas e ver uma produção artística reelaborando nossa realidade a partir de um outro contexto cultural. Porque como pesquisadora, como cientista, como professora, conhecedora de estudos de gênero, de história das populações periféricas, em especial população trans, população negra, é muito fascinante ver as nossas vidas retratadas ficcionalmente, aprender muito sobre outras histórias. É o que falta muito no Brasil. Então, o Pouso fala muito do contexto norte-americano, que quando você assiste e conhece a história brasileira, você sabe que nós temos referências muito mais antigas, coloniais, referências do século XIX, de luta da população trans, travesti, né, das dissidências sexuais e de gênero deste país, né? A nossa diversidade de gênero, nossa luta ao longo da história. E quando eu vejo a realidade espanhola, que faltam produções de outros países, né? Uma produção menos anglocentrada, menos focada até nos Estados Unidos, é tão fascinante você ver quantas nossas, né? É um termo que é muito usado na série Veneno, as nossas estamos integradas numa luta, assim, por vários personagens, muitas vezes personagens que não são consenso. É um ponto importante. A série é centrada na Cristina, né, a La Veneno, que era o apelido dela. Ela gostava de falar que é uma personagem que eu acho que eu já vi algumas imagens dela. Uma mulher trans, uma travesti, se colocava como transexual espanhola, da Andaluzia, se meu memória não me falha, de uma vila que se fala muito, Adra, né? Na série se fala sempre. Uma vilazinha, né, nascida nos anos 60 e que vai enfrentar toda a LGBTfobia, né, toda a violência contra o corpo da criança viada, criança transviada, né? Principalmente no caso dela, numa vilazinha conservadora, aquela criança que vai ser espezinhada e vai sobreviver como jovem, saindo daquele lugar, saindo daquele contexto, né, para se tornar o que era possível para ela enquanto uma jovem semi-analfabeta e que vai se tornar uma fonte de saber, de conhecimento, de vida, de luta, a La Veneno. A gente é baseada numa biografia, me inspirei demais, uma biografia que eu já vou procurar, né, da Valéria Vegas, amei conhecer, já estou acompanhando todo mundo que está vivo, né? A Veneno faleceu em 2006, se não me falha a memória, né? E a série foi exibida agora em 2020. Eu demorei esse tempo todo para assistir, agora em 2021, por causa desse caos todo que a gente estava vivendo. Está sendo transmitida na HBO Max. E assim, olha, o livro da Valéria Vegas é baseado nesse livro fantástico dessa jornalista, escritora, que é também uma mulher trans, espanhola, genial, que fala da nossa trajetória. O livro, a biografia é Digo, Ni Puta Ni Santa, nas Memórias de la Veneno. Amo Valéria Vegas, quero ser amiga de todas que estão vivas. E já amiga em espírito, me identifiquei muito com a Veneno. Ela sobreviveu de bicos, fazendo cabelo, trabalhando no hospital, se tornando profissional de sexo, puta, fazendo ponto e sendo um ícone. Acima de tudo, conseguiu um espaço na mídia. A série fala muito também sobre o papel da mídia, dos meios de comunicação. Como os meios de comunicação, que é uma coisa que eu trabalho muito,
teoricamente, e porque é relevante a gente compreender como eles funcionam na reverberação dos estereótipos, que eles não criam os estereótipos, eles reproduzem os estereótipos da sociedade e amplificam. Então, os meios de comunicação, seja o jornal, a novela, a teledramaturgia, tem um papel fundamental de criar outras realidades, quando se engaja a não só reforçar os estereótipos que as pessoas já têm ou querem. Então, quando essa personagem, vista como estranha, curiosa, adentro dos meios de comunicação, é um jogo duplo, em que ela consegue se afirmar enquanto indivíduo representando outras mulheridades trans, travestis, né? Transsexuais. A gente fica numa coisa de querer falar portunhol, mas eu não vou falar portunhol. Eu quero muito, me estimulou muito a voltar a estudar espanhol, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar, sempre ler sem problema e de entender, mas olha, é você assim, se tivesse mais produções assim, vamos ter mais, porque essa personagem maravilhosa Veneno me lembrou muito a nossa Luana Muniz aqui no Brasil, e ao mesmo tempo gera uma identificação gigantesca, uma pisciniana, né? Ela também é de peixes, como eu, só que meu ascendente, não sei, não me lembro na série, eu acho que ela até fala qual é o ascendente dela, mas ela virou uma personagem de televisão, né? Eu sou peixe com ascendente leão. E ela, 2016, né, que ela faleceu. 2016, com 52 anos, nasceu em 64 em Adra, né, na Andalucia, na Espanha, e em circunstâncias muito curiosas, muito estranhas, pouco explicadas da causa da morte, um traumatismo crânioencefálico, né, e foi essa criança que sobreviveu a toda a violência, um contexto histórico particular, para nos anos 90 despontar. Com todo o aprendizado das gerações de mulheres trans, travestis, de imagem, de construção, tanto no espaço marginalizado do trabalho sexual, quanto no espaço da arte, né? Da arte transformista, do espetáculo, do corpo, e que ela vai levar esse aprendizado, um aprendizado que fica evidente pra gente, não é só espanhol. Ela, inclusive, tem uma cena na série que mostra uma parte da história dela que ela conhece a realidade da Tailândia, das travestis, das mulheres trans tailandesas, né? Também tem, muitas vezes usa o termo ladyboy, que ainda se usa muito, né, no Vietnã, naquela região, mas o que diríamos que são as nossas mulheres trans travestis da Tailândia, e é uma experiência artística de vida. Ela já tinha um contexto de televisão muito próprio. É interessante para também pensar essa mídia, como ela funciona e por que demorou tanto para a gente no Brasil conhecer uma mulher maravilhosa, né, como La Veneno. E a própria Valéria Vegas, como eu falei, eu quero conhecer todo mundo, tô acompanhando seguindo todo mundo nas redes que eu consigo, porque é uma jornalista, uma menina jovem, comparando, ela nasceu em 78. Valéria Vegas, até decorei que nasceu em 1985, é mais jovem que esta senhora que vos fala, e fez uma biografia que eu quero muito ler, com base nessa série que eu não conhecia, na vida dessa ícone, dessa mulher, dessa referência de vida, que era muito mais do que um estereótipo, né, que se construiu em cima de toda uma cultura trans, travesti, espanhola, né, e que tem muito de internacional e que fala de um transidentidade que junta todas nós outras, né? Então, assim, gente, eu só tenho a recomendar essa série extraordinária que toca todo mundo, não só por sermos mulheres trans, travestis, não só a comunidade LGBTQIA+, é uma produção de vida, de outras possibilidades, de outras narrativas possíveis a partir daquelas que já estão e que são silenciadas ou apagadas. Com um ponto primordial, não tem trans fake nessa série. É uma série que todas as artistas que são todas as personagens que são mulheres trans travestis são interpretadas por atrizes trans. É fantástico e muito importante porque é um empoderamento substancial. Inclusive a Paquela Piranha, que eu já sigo também, maior amiga da La Veneno, e tá viva, vivendo, produzindo. É uma coisa assim, a gente fica com uma alegria de vida, de ver como é possível. Então, gera uma identificação com todo mundo. Eu vi algumas críticas, inclusive, que as pessoas falam, não, eu queria muito ser travesti. Numa coisa um pouco... toca na coisa do fetiche,
que as pessoas geralmente têm com o corpo, mulher trans, travesti, reduzindo muitas vezes, mas isso também é um elemento importante para dizer que nossas vidas valem apenas, não apenas na abstração, mas no elemento que às vezes as pessoas não elaboram muito na crítica, dessa substancialidade, daquilo que eu falo muito, que é a jornada das pessoas trans, que muitas vezes pessoas cis não têm essa experiência de corpo, falam muito de corpo, de biologia sem conhecer a fundo, e as pessoas trans em geral têm muita consciência do seu corpo, da sua vida, da sua identidade, porque a gente faz uma jornada que não é de dentro para fora, é uma experiência de fora para dentro, para se encontrar e se construir nesse espelho que é a realidade. Então é muito assinar para pessoas cisgêneras, né, para pessoas que não são trans, para a sociedade de forma em geral, para para reforçar uma outra relação de vida, de amor, de afeto. Eu soltei até recentemente muito sobre amorosidade, livre sexualidade, corpopositividade para pessoas trans, e a série falou perfeitamente disso, pensando no contexto político, no contexto social, de direitos da população trans. Teve um debate muitíssimo recente sobre os direitos da população trans na Espanha. Lá tem um movimento queer, inclusive, muito forte, muito bom organizado, um movimento político, não apenas artístico, cultural, um movimento da população trans. E todas essas mulheres, especialmente focado nas travestis, nas mulheres trans, espanholas, nessas articulações, eu vi poucas pessoas negras que obviamente tem, né, lá, principalmente brasileiras, né, nossas brasileiras, e assim, eu acho que faz parte também da construção da narrativa, poucos homens trans ali presentes, mas o que é importante é hiperrepresentativo e mais do que só por corpos ali representando. Que quanto tempo a gente não conhecia essas artistas plenas, né? Eu citei Paquila Piranha, a própria Veneno, a personagem viva, né? A escritora, que inclusive tem um jogo muito grande, tem muitas personalidades espanholas, a gente que não conhece muita cultura espanhola, vai ver, por exemplo, poucas a gente vai conhecer, mas eu fico imaginando o impacto em Espanha de ver muitas das representatividades da mídia de lá. E eu me lembro que eu vi, por exemplo, em alguns momentos, a própria escritora Valéria Vega sendo representada pela atriz e também intercalando com ela mesma. É muito interessante. Com ela, a escritora, em algum momento na ficção, conversando com ela, a escritora, a atriz que faz a personagem na série. Tem muita metalinguagem, diálogos entre as personagens no presente, são várias linhas de tempo, no presente com o passado e analisando junto. Tem metalinguagem, interpretando a cena, interpretando o contexto, os afetos da Veneno. O amor é o núcleo desse debate. O amor é uma série sobre o amor, sobre como as famílias de origem podem ser perniciosas e ao mesmo tempo como a gente pode construir novas famílias. Nisso tem uma proximidade muito grande com o Pose, inclusive, apesar de ser um contexto totalmente diferente. Não queiram ficar comparando uma série, porque tem travestis, mulheres trans, tem corpos trans presentes, e fica comparando as séries, tá? São outros contextos. A série espanhola tem uma liberdade que, com certeza, a narrativa norte-americana não consegue, do corpo, de mostrar o corpo, uma coisa muito brasileira, né? Muito brasileira nossa, que tem muito que aprender aqui no Brasil, né, gente? Roteiristas, produtores, escritores, diretores, fazer a cena do nosso país com essa potência toda. Eu falei de alguns personagens que aparecem, que eu lembrei, tem a Angela Ponce, que foi a Miss Espanha, que é uma mulher trans, foi a primeira Miss Espanha, Miss de um país que foi indicada, que é uma mulher trans, né? Ela aparece também, foi em 2018, se não me engano, né? Além de outros, como eu falei, outras figuras importantíssimas da cultura. É isso, super indicada. Veneno, HBO Max. Tô falando como alguém que... Uma mulher, assim, totalmente envolvida com a pauta, com a vida, com pensar, com essa arte, com construir outros mundos possíveis. Pensar o que muitas vezes corpos como o da Cristina, La Veneno, são estereotipados, se querem esmiuçar detalhes fetichizadores, objetificadores, vamos falar assim, da vida dela, né? E essa série não faz isso. Ela consegue contrapor muito bem a violência transfóbica da sociedade, que não é apenas a violência física.
É uma violência simbólica, uma violência psicológica, emocional, contra todos os círculos de cuidado e de carinho dessa travesti, dessa mulher trans, e como ela resiste, como temos resistido, e como somos uma família que é criada a partir desse amor e que a gente quer uma sociedade outra, um outro normal, em que o amor às pessoas trans seja cada vez mais presente. Isso é La Veneno. Por mais polêmica que fosse, eu acho que é fundamental ter representações cada vez mais de mulheres, de pessoas, de vidas como essa, periféricas, marginalizadas e que sem elas a gente não tem futuro. Esse planeta não vive. É sobre isso. Viva La Veneno. Peguei um brinde, não achei vinho espanhol, peguei um vinho porque ela ia querer brindar com vinho, que assistir a série. Um vinho argentino, um Malbec. E viva, viva la vida.